Gustavo é mineiro, nascido em Divinópolis. A Vale também nasceu em Minas Gerais, em Itabira, em 1942. E agora, Gustavo lidera um plano de investimentos para o projeto Vale 2030. Só em Minas Gerais são 67 bilhões de reais. Minas Gerais, que representa 45% da produção de minério de ferro da Vale, e o Pará, mais da metade. Ano passado, a Vale produziu 328 milhões de toneladas de minério de ferro. E Gustavo tem aí projetos de produção de até 360 milhões de toneladas em 2026. Mas a gente quer saber muito mais como são esses investimentos e o que é pela frente a Vale para ser a mineradora mais segura do mundo. Gustavo, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Vale em Minas Gerais, aqui em Nova Lima. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com vocês, contar um pouquinho da nossa história, o que a gente está fazendo. Hoje foi um dia muito especial aqui para a gente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos chamar para conversa também Carlos Aredes, que é o editor de economia do Jornal Tempo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anísio, tudo bem, Gustavo? A gente queria começar essa conversa, a Anísio já adiantou aqui, detalhando um pouco desse investimento, né, de 67 bilhões, hoje teve, né, nessa quinta-feira teve um anúncio lá em Ouro Preto, de um grande investimento lá, e detalhasse um pouco mais desse montante até 2030, Gustavo. Perfeito, a gente anunciou hoje Capanema. Capanema é um projeto de 15 milhões de toneladas, a gente investiu ali naquela região de Ouro Preto 5 bilhões de reais, está entrando em operação, a gente inaugurou hoje, e todos os nossos complexos em Minas estão crescendo, né? A gente está com uma agenda de crescimento em Minas. No ano passado a gente fez 125 milhões de toneladas aqui no estado e a gente está com plano de crescimento aqui nos próximos anos entre 15 a 20 milhões de toneladas sobre essa base. Então é uma região muito importante, né? Eu sempre digo que Minas foi o passado, é o presente e vai ser o futuro da Vale. Tem uma enorme oportunidade de crescimento aqui. É um mercado muito importante e que produz um minério muito relevante para a descarbonização, para o nosso portfólio de produtos. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. Esses 67 são vários investimentos de crescimento, muito investimento também em segurança de barragens. A gente já investiu bastante, mas vamos investir mais. Modernização de frota, tem muita coisa acontecendo dentro da companhia. A gente vai falar um pouquinho, mas feliz de estar aqui para poder falar sobre esses planos. Ô Gustavo, aí você falou sobre esse investimento, esse grande investimento em segurança, né? Mineração a gente sabe que muito tem sido agora empilhamento a seco, né? Filtragem. Isso vai fazer a Vale uma das mineradoras mais seguras do mundo e deixar Brumadinho num capítulo no passado dela? Como que vai ser essa passagem? Sem dúvida. Nos últimos 5 anos a gente olhou muito para dentro, né? A companhia se transformou em todos os sentidos de estrutura organizacional, de conhecimento das nossas barragens, tecnologia. Investimos muito. Só em descaracterização a gente investiu 12 bilhões de reais para eliminar, a gente assumiu um compromisso com a sociedade mineira de eliminar essas barragens a montante. São 30 no total, 60% do programa já foi concluído. E hoje, há uns 10 dias atrás, a gente teve a notícia da nossa última barragem que estava em nível de emergência 3, que é o mais elevado, descendo para o nível de emergência 2. Então hoje a Vale não tem nenhuma barragem no nível mais alto de emergência. Isso mostra um enorme progresso que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Nós estamos com o melhor desempenho de segurança da nossa história laboral. Estamos 100% aderentes aos melhores padrões internacionais. Depois de Brumadinho, nós promovemos, junto com a indústria, uma grande transformação dos padrões internacionais de gestão de barragens. E a Vale hoje é 100% aderente a esses padrões, então tem muita decisão e muitas ações que foram tomadas ao longo desses anos, exatamente para garantir que a gente tem uma operação segura, né? Que a gente consegue realmente levar a mineração para um outro patamar de segurança, e eu estou muito confortável com o trabalho que foi feito pelo time. Sim. Gustavo, a tecnologia de extração vai crescendo cada vez mais, as opções do mercado vão crescendo. Tanto que algumas minas que eram para estar exauridas, né, foram só ganhando vida útil. E uma coisa que a gente vê, essas barragens, a maioria delas, grande parte delas, tem décadas que estão aí.
Na época a tecnologia não era assim, então acredito ter ainda minério de ferro nessas barragens. Existe algum projeto de explorar esses minérios que já foram retirados, que estão em barragem? Tem uma tecnologia que consegue fazer essa extração de forma segura? Essa pergunta é excelente, porque a gente vê uma enorme oportunidade de tratar circularidade. O que a gente está falando, quando a gente fala de reaproveitar rejeitos, por exemplo, é fazer uma mineração circular, né, que aquele rejeito seja 100% reaproveitado. No ano passado, a gente produziu quase 13 milhões de toneladas a partir de reaproveitamento de rejeitos. Esse ano vão bater 20 milhões de toneladas. E nosso plano é que em 2030 a gente chegue a 30 milhões de toneladas. Vai ser a mineradora do mundo com maior volume de produção circular. Por quê? Porque a gente hoje tem melhores tecnologias para recuperar esse minério. A própria mina que a gente está inaugurando hoje, Capanema, era uma mina paralisada. E ali a gente tinha estéreo, que naquele momento a gente não conseguiu aproveitar por questões tecnológicas, e hoje, com a tecnologia existente, a gente está olhando para essa mina e reprocessando ela. Então tem muita oportunidade, isso tem menos impacto ambiental, custo operacional mais baixo, então tem uma série de benefícios para a gente acelerar essa agenda. Então essa é uma pauta importante dentro da Vale, que a gente quer acelerar nos próximos anos. Isso aí, Gustavo, vai chegar a 10%, né, do resultado da Vale, né? Dá para avançar ainda mais, assim, pelo que vocês vão produzir no futuro? Acredito que sim, tem muita oportunidade, né? Esses 10% é na evolução até 2030, mas esse ano, por exemplo, a gente já está fazendo mais do que a gente pensava. Porque quando a gente começa a olhar, começa a colocar novas tecnologias, a gente vê muita oportunidade de gerar valor a partir de algo que no passado era um passivo, né? Era algo que não tinha valor econômico. Então isso é muito positivo. Reduz, né? Quando a gente fala, hoje muito da temática que a gente traz para Minas é uma temática de mineração do futuro. Caminhões autônomos, sem barragem, sem geração de rejeito 100% reaproveitado, seja para blocos, areia, ter uma utilização integral daquele material. Então esse tipo de mineração ela é o que a gente acredita que vai ser o futuro e estamos muito imbuídos de acelerar, então sim é possível a gente avançar em relação a esses números. Você falou em descarbonização aí, né, nesse aproveitamento de rejeitos. Você também já fala do uso de etanol, né, na mineração, que é uma coisa que eu não vejo ainda tão certa assim, que as pessoas falem. O escopo 3 da Vale já é o único que ainda tem, não é, emissão? Um dos grandes desafios da nossa geração é a descarbonização do planeta, a redução de emissões de CO2. Então, quando a gente olha os grandes setores, que são os setores de difícil abatimento, a cadeia siderúrgica é uma delas. 8% das emissões mundiais estão na cadeia siderúrgica. Nós, Vale, não temos siderurgia, mas eles são os nossos clientes. Sim. Então, a nossa grande missão é ajudá-los. Nós estamos aqui para poder ajudá-los a descarbonizar. Nós estamos olhando em várias frentes, né? Uma é a criação de produtos, por exemplo, como o briquete verde, uma invenção da Vale, que a gente agora está acelerando a produção, que permite que a produção do aço tenha menor pegada de carbono. Um produto criado aqui em Nova Lima, e a gente já está vendendo este produto e fazendo testes industriais pelo mundo deste produto. Um outro desafio é como é que a gente descarboniza transporte. A gente tem 172 navios fazendo Brasil, Europa, Oriente Médio, Ásia. Então tem um consumo de combustível muito importante. É diesel, né? Tudo, né? Diesel, bunker. Então são volumes muito relevantes. E a gente vem testando um potencial que o Brasil tem, que é do biocombustível. Então o Brasil já provou que tem a capacidade de utilizar o etanol para transportes de carros, né, do dia a dia, carros de menor tamanho. E a gente está começando a testar nas nossas próprias operações, naqueles caminhões gigantes fora de estrada. Estamos testando ali e o resultado tem sido bacana. E o time começou a testar agora, que era algo que a gente tinha um certo receio, nos navios. Então, utilizar biocombustível, etanol, no transporte dos navios. Então, a gente alavanca uma competência brasileira, descarboniza. Então, tem uma pauta muito bacana para a gente. Essa pauta de descarbonização é uma prioridade dentro da companhia. A gente quer mostrar que é possível, sim, alcançar aquele futuro do aço 100% verde, com zero pegada de carbono. E isso não é apenas bom do ponto de vista de planeta, descarbonização, redução de pegada de carbono, mas isso é bom para a Vale porque o nosso negócio se beneficia dessa rota. Essa rota descarbonizada é uma rota que chama minério de alto teor. Então o briquete, a pelota, os produtos de mais alto teor se beneficiam muito dessa rota descarbonizada. Então eu sempre falo que descarbonização, sustentabilidade é o nosso negócio.
quanto mais avançar, melhor para a gente, né? A gente se beneficia com isso, dado a natureza do nosso negócio. Gustavo, considerando essa possibilidade de extrair minério de rejeitos, né, que você disse anteriormente, das barragens, somado a esse investimento de 67 milhões, que vai aumentar a produção, Minas Gerais retomaria o posto de primeiro lugar na exploração de minério do Pará? Eu sempre digo que é uma briga boa. Eu quero que os dois cresçam. É um bom combate. É um bom combate, é o que tem espaço para todo mundo. E eu sempre digo assim, qual que é uma das grandes vantagens que a gente tem da Vale no mundo? Eu rodo muito o planeta e converso com muita gente, muito cliente. Uma das grandes vantagens competitivas que a gente tem é uma oferta muito diversa e flexível de minério. Isso é uma natureza do Brasil, né? Então o minério daqui é diferente do Pará. Em Minas Gerais você tem vários tipos de minério. Isso faz com que a Vale seja um ofertante no mercado com enorme flexibilidade. Em qualquer situação de mercado, a gente encontra um produto que serve às necessidades dos nossos clientes. Eu não posso dizer isso dos meus concorrentes. Eles têm uma natureza de minério muito mais restrita. A gente tem 20 centros de blendagem pelo mundo. Então a gente, na China, junta minério do Pará com minério de Minas. E essa combinação é o nosso diferencial. Que agrada, né, o mercado? Que agrada, porque em algum momento ele quer o minério X, outro dia Y, e os blends, e a gente vai blendando e vai atendendo essa necessidade. Essa é uma enorme vantagem competitiva que a gente tem. Então, quero que os dois cresçam e sejam relevantes. Pode ser que aconteça? Pode ser. Volte a ter esse protagonismo, né, que antes tinha, né, e o Pará tomou, né. Na produção, Gustavo, são 328 milhões no ano passado, a gente caminha, você já disse que, né, em 2018 a Vale chegou a produzir 382 milhões de toneladas de minério de ferro. Dá para alcançar de novo esse volume? Porque Porto tem, né, 16 portos, tem espaço para crescer. Esse é um foco seu de chegar de novo ou até ultrapassar esse número? O que você pode falar de guidance aí? Então, a forma como a gente vê isso hoje é que talvez o nosso número ideal esteja ao redor de 360 milhões de toneladas. E por que isso? Porque é onde a gente vê bons projetos ainda a serem desenvolvidos que nos levariam a isso. Utiliza a nossa infraestrutura, que é positivo para a companhia, mas a gente também é muito sensível a ofertar aquilo que o mercado precisa, né? Então o mercado de aço está em crescimento, mas é um crescimento um pouco mais reduzido comparado ao que a gente teve nos últimos 20, 30 anos em função do crescimento chinês. Mas é um mercado em crescimento ainda. Então a gente acha que ao redor de 360, a gente tem uma expansão, retoma a nossa posição de maior mineradora de ferro do mundo, que a gente está muito próximo de retomar, né? A gente perdeu essa posição pós-acidente de Brumadinho, e a gente vem recuperando esses volumes de produção, a gente está muito próximo de retomar essa posição de maior mineradora de ferro do mundo, que é onde a gente deveria estar. E acho que aí é a Rio Tinto hoje, que está ali cabeça a cabeça com a gente, mas acho que nós vamos ultrapassar eles em breve. A previsão seria quando? A gente... Ano que vem? Eu ainda não posso dizer, mas não muito distante. Mas você quer para 2026, né? Essa produção de... Mas a gente já está no meio de 2025, né, Gustavo? Isso, chega. Mas os 360, de 300, a gente deu um guidance de 340 a 360 em 2026, né? Então, 2026, então tá previsto isso, né? Tá divulgado chegando, e tudo. E a gente vai fazer isso, obviamente, de forma gradual, observando o mercado, o quanto que o mercado absorve, né? A gente também, obviamente, olha muito essa questão do balanço do mercado. Você não quer ofertar aquilo que o mercado não quer, não precisa, porque o volume de demanda eventualmente está limitado. Então, acho que tem uma oportunidade de crescimento. Hoje eu enxergo 360. Agora, nós temos potencial, temos logística para ir além disso, se em algum momento essa for uma realidade de mercado que faça sentido. Nesse momento, acho que 360 é o melhor número. Tá. A gente tem uma questão na China, Gustavo, que é um grande cliente da Vale, né? Tem mais de 50 anos de vocês exportam para a China, e a gente vê um ente aí da cadeia, um grande consumidor de minério, que é a indústria siderúrgica, reclamando bastante aí da produção de aço chinesa que chega no Brasil. Eles reclamam de competitividade, pede algumas sobretaxas, essa questão toda. A Vale, nesse meio, como é que ela intermedia essa conversa toda? Porque o grande cliente da Vale é, logicamente, a China, e tem seus clientes aqui internos, que são essas mineradoras, essas siderúrgicas que têm reclamado muito da China. Como é que vocês trabalham? A gente vende para os dois, são dois amigos, e a gente quer que os dois prosperem, né? E o mercado de aço avançando no mundo é bom para a Vale. Então, acaba sendo uma pauta e uma discussão que a gente entra pouco,
porque nós somos, no final, um ofertante do mercado, né? Seja para o Brasil, seja para a China. E o que a gente quer é que o mercado siga avançando, que a demanda de aço siga crescendo, porque isso, no final, é bom para a Vale. E a gente pode exportar, pode vender mais no mercado local. Então, a gente acompanha de perto, é um tema sempre muito relevante para a gente. Mas, no final, a gente quer que esses clientes, os nossos clientes chineses, os brasileiros também, possam prosperar e a gente possa vender o nosso produto. O Gustavo, me chamou muita atenção que era um número que antigamente na mineração todo mundo preferia não falar, que é o custo de produção, né? E você já falou que da mina até o porto era de $22, você quer baixar para $18, só que do porto até chegar à China e Sudeste Asiático, esse volume chega a $50, né? Isso. Tudo bem, a tonelada de minério já chegou a $233, né, no passado, aí, em 2021. Mas esse custo, ele é considerado alto? Você quer abaixar ele muito mais do que $50 para remunerar? Ou as oscilações aí de mercado da tonelada, elas vão precificando e equilibrando isso aí, pela escala que a Vale tem, né? Assim... Das poucas coisas que a gente controla nessa indústria, uma é custo, né? Porque o preço no final é uma equação de oferta e demanda, vai ser o que vai ser de demanda internacional, comportamento da economia chinesa, que é uma variável importante. Então a gente é muito cuidadoso e disciplinado em relação à gestão de custo da companhia. Isso é muito importante. Acho que um dos grandes benefícios que a gente tem, de novo comparado aos meus competidores, é que a gente hoje está operando abaixo da nossa capacidade potencial. A gente pode sair de 328 milhões de toneladas e ir a 360. E esse efeito sobre o meu custo unitário é positivo, porque eu diluo o custo, né? É um negócio com uma base de custo instalada muito grande. Então, quando eu subo a produção, o meu custo unitário cai. Então, com isso, a nossa visão é que a gente vai estar aí entre as companhias mais eficientes do mundo. E esse é um dos objetivos nossos. Por que isso é importante? Porque a gente consegue aguentar oscilações de mercado. Se amanhã tem um soluço na China e o preço cai, a gente consegue trabalhar e ainda ser rentável, competitivo naqueles patamares. Então essa é uma pauta importante. Agora, queremos fazer isso, obviamente, da forma correta, não deixando de cuidar da segurança das pessoas, dos investimentos que são importantes, não deixando de cuidar para criar uma companhia que seja uma companhia vencedora no longo prazo. Então a gente não sacrifica nada, isso é não negociável dentro da companhia. Então, mas certamente uma companhia desse tamanho você tem sempre alternativas de fazer diferente. Estava visitando aqui agora, no prédio que a gente está, o Centro de Monitoramento de Ativos. Sim. É uma revolução que a gente fez de sensorização de equipamentos. São mais de 5 mil sensores espalhados, antecipando, por exemplo, uma falha de um equipamento numa mina X que a gente tem ao redor do Brasil. Isso é economia de custo, porque aquele equipamento, se falhasse, o impacto de produção, a manutenção corretiva é muito mais cara do que a preventiva. Então, ações como essas são inteligentes, reduzem custo, reduzem risco operacional, melhoram a segurança da companhia. É tudo IA. IA, porque aí você consegue colocar inteligência artificial para processar e analisar esses dados. Então, isso gera um negócio melhor e mais eficiente. Essa é a pauta que a gente vem tocando. Sim. Então, não dá para prever isso, né? Esse custo de produção, assim, ao longo dos anos, né? Tem que ter tem que depender do mercado mesmo, né? Tem que seguir firme, e do dólar e por aí, né? E valor de mercado? Você tem uma meta também de chegar, né? A gente que já viu a Vale aí em 2010 chegar a 170 bilhões de dólares, né? Ela só perdia para a BHP, que era 172, né? Eu tenho falado muito sobre isso porque a Vale já foi a segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado em 2010 e hoje estamos aí na posição de número 10, né, o valor de mercado da companhia caiu bastante por várias razões, inclusive por erros nossos, né, que a gente teve ao longo desse período, erros estratégicos e os acidentes, tudo isso de uma certa forma impactou o valor de mercado da companhia. Mas o que me deixa otimista é que quando eu olho o potencial dessa companhia, os recursos minerários que a gente tem, toda a infraestrutura logística, conhecimento dos nossos clientes, a gente tem uma enorme oportunidade de destravar valor. Então essa é uma pauta importante para mim, para o Comitê Executivo, para o Conselho da Vale, que é destravar o valor da companhia. Se a gente vai voltar a ser o primeiro, não sei, mas não devemos ser o 10º. Então a gente precisa realmente, que é a nossa posição hoje, a gente precisa realmente avançar nessa escala e mostrar que essa companhia tem muito mais valor do que está
no preço hoje das ações, né? E eu estou muito otimista de que se a gente entregar esse futuro que a gente desenhou, a gente até desenhou o que a gente chama de Vale 2030. Né? Essa Vale lá em 2030, se a gente entregar o que a gente prometeu, vai estar fazendo 360 milhões de toneladas, com um mix de produtos muito mais flexível e que se beneficia da transição energética. A gente deve dobrar o tamanho de cobre do negócio. Isso vai ser um portfólio mais valioso, não tenho dúvida. Então falo com o time, está muito na nossa mão de executar e entregar esse futuro. Então, se vamos ser o primeiro, segundo, terceiro, não sei, mas décimo, não. Não, né? Dá para melhorar muito, né? Às vezes o cobre aí, Minas Gerais tem reservas minerais de vários, a tabela periódica ali está presente no subsolo. Enorme, vários, né? E a gente vê hoje, né, várias empresas prospectando, fazendo pesquisas, lítio no Jequitinhonha, aqui na região sul, outros minerais, terras raras. A Vale tem expertise em mineração, ela também está pensando em explorar novos minerais ou ampliar outros, além do minério de ferro. Diversificar o portfólio, já tem cobre, níquel, né? Olha, a gente estuda bastante isso. Se faria sentido entrar em algum outro metal, alguma outra commodity, e quais seriam as condições que nos deixariam confortáveis de fazer um movimento assim. Nossa visão hoje é de que a gente tem bastante já debaixo do nosso guarda-chuva para desenvolver e gerar valor. Você falou do cobre, né? O Brasil tem um potencial enorme de cobre. O cobre é um metal fundamental para a transição energética. A eletrificação do mundo, que se fala muito, né? Eletrificar tudo, você reduz a pegada de carbono, você faz com cobre. Ele não tem substituto. O alumínio não é um substituto com a mesma qualidade. Então, o cobre, por exemplo, é um metal que tem um enorme potencial de crescimento e a Vale tem muito potencial de desenvolvimento de projetos de cobre. E a gente vem acelerando isso. A gente anunciou o objetivo de dobrar essa capacidade do cobre de 350 para 700. A gente ficou para trás no cobre. A realidade é que hoje a Vale produz menos cobre do que produzia há 5 anos atrás. Essa é uma prioridade para mim e para o meu time, da gente reacelerar o crescimento no cobre. O níquel nós já somos super relevantes, somos o maior produtor de níquel do mundo ocidental. Queremos seguir um líder principalmente nessa questão geopolítica. O níquel tem um papel importante. Nós somos um fornecedor muito relevante dos Estados Unidos, por exemplo, de níquel. Está com uma sobreoferta aí, mas né? Está com uma sobreoferta. O níquel passa por um momento desafiador porque tem uma sobreoferta vindo da Indonésia, preços caíram e o mercado ficou apertado. Mas nada de desinvestimento, né, por conta disso? Não de desinvestimento. Nosso trabalho ali no níquel tem sido muito de otimizar o portfólio para que a gente possa, por exemplo, reduzir custos, ser mais eficiente no níquel, mas a gente continua acreditando que o níquel tem um papel na transição energética. Toda essa questão de carros elétricos, por exemplo, depende do níquel. Então, eu diria que hoje a nossa visão é apostar no portfólio que a gente tem, naquilo que conhece e naquilo que a gente é bom. Seguimos estudando outras questões, mas diria que a prioridade hoje é naquilo que a gente domina. Ô Gustavo, vamos falar um pouquinho mais de Minas Gerais? Tem brucutu que você adora falar, né? Eu vejo, você fala que é uma das 3 minas mais tecnológicas do mundo, ela é 100% autônoma. Explica isso pra gente, como é? Os caminhões todos lá já são autônomos, né? Andam na neblina, né? Mas o que é uma mina daquele porte de brucutu, né? Que pode chegar aí a 70 milhões de toneladas? Fiquei sabendo, viu? Conversei com o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde fica a mina de brucutu, e ele disse isso, que vocês conseguiram a licença lá, né? Não sei se você já pode falar alguma coisa sobre isso, mas fala um pouquinho de brucutu. A gente vem retomando o brucutu aos poucos, a gente está com 4 linhas operando, fizemos no ano passado 23 milhões de toneladas, temos expectativa de chegar aí a uns 30 milhões de toneladas, mas é uma região com potencial de crescimento, né? E ali a gente resolveu fazer o que a gente chama de mineração do futuro, 100% autônomos, os caminhões, todos os equipamentos de pátio. E ela é uma das 3 minas mais eficientes do mundo, né? Ela opera debaixo de neblina, emite menos CO2, consome menos combustível, consome menos pneu, por exemplo, borracha. Então é uma mina muito eficiente e esse é o modelo que a gente quer replicar na Vale. Quer dizer, o futuro que a gente enxerga é um futuro onde os equipamentos autônomos, sejam de pátio, sejam caminhões, eles sejam a maior parte da nossa frota. Porque a produtividade é muito maior, né? Ele não para, né? Por causa de neblina, de nada, né? Ele opera 24/7 em qualquer condição de clima. Ele é mais seguro porque você tira a pessoa do risco.
E muita gente me pergunta assim, mas e os empregos associados a isso, né? Eu sempre digo que, na verdade, isso vai gerar outro tipo de trabalho. Agora a pessoa vai estar ali analisando os dados, como é que aumenta a produtividade. A gente tem um trabalho muito grande de melhoria de competência dessas pessoas que eventualmente não estão trabalhando mais dirigindo um caminhão fora de estrada, para ele vir aqui trabalhar em análise de dados, inteligência artificial, como é que a gente aumenta a eficiência das nossas minas. Então, é uma evolução positiva para as pessoas que estão envolvidas, mas também para a operação, né? Então, essa é uma pauta que a gente está muito imbuído e muito focado, e eu estou muito otimista com ela. Acho que ela gera um valor muito grande para a companhia, para a sociedade, de posicionamento da indústria também, e a gente está muito otimista com que isso. ótimo. Mas tem uma possibilidade de expansão grande também. Não tem? Uma possibilidade de expansão. A gente tem uma possibilidade de expansão, é uma área importante para a gente. E a gente vem trabalhando nesse sentido aí, vamos pouco a pouco. Mas com certeza, né? Mas Tem não aí. está previsto nesses 67 Não milhões. tá. Seria mais um Não. outro investimento, uma coisa mais para frente. Perfeito. A gente está expandindo todas as minas. Brucutu, por exemplo, dentro desse plano, é uma expansão até 30 milhões de toneladas. E ali a gente faz o minério de alto teor. Então é um minério que também é muito bom para a questão de descarbonização, posiciona a gente de uma forma muito bacana dentro da indústria. Tem esse potencial todo, né? E o minério da Vale ele é reconhecido mundialmente pelos teores e pela diversidade que ele proporciona. Tem outros mercados que podem surgir? Vocês estão prospectando outros mercados para exportar? Sem dúvida. Ou já está só mesmo focado na Ásia? Para onde seria? Não, tem bastante. Isso é uma coisa interessante. Assim, eu tenho rodado muito aí, e uma coisa que tem me deixado otimista é a China de fato alcançou, vamos dizer, o pico de produção de aço e deve ter algum declínio ao longo dos próximos anos. A gente não acha que vai ser um declínio muito abrupto, mas vai ocorrer alguma coisa. Mas a China vai seguir sendo o maior mercado consumidor e produtor de aço, consumidor de minério e produtor de aço. Mas a gente vê a Índia, por exemplo, crescendo uma taxa de produção de aço de 12% ao ano. Então a gente está vendendo para a Índia depois de muitos anos. Então a Índia passa a ser um mercado que a gente olha com um grande otimismo, né? Ali você tem 1,5 bilhão de pessoas, com uma enorme necessidade de infraestrutura, construção, residência. Então, assim, é um mercado potencial enorme para o minério de ferro penetrar. Eles têm minério, isso é curioso, porque é diferente da China. A China não tem minério, né? Tem pouco minério. A Índia tem minério. Só que o minério de ferro da Índia é um minério de baixo teor. E o nosso minério é um minério de mais alto teor. Então, o nosso minério blenda de uma forma perfeita com o minério indiano. Então, é um mercado que abre para a gente, mas não abre para os nossos competidores, porque eles não têm a natureza do nosso minério e o minério deles não blenda tão bem com o minério indiano. Então, eu estive lá recentemente e eles estão muito otimistas tentando fazer parcerias com a gente, por exemplo, para desenvolver centros de blendagem na Índia. Então, a Índia é um. Oriente Médio cresceram numa taxa super elevada, começa a ser um mercado que era irrelevante, pequeno, de produção de aço, com algum crescimento. E você vê ali o Sudeste Asiático, né, os países do Sudeste Asiático ainda em crescimento. Então, eu vejo um futuro onde a produção de aço, de uma certa forma, diversifica um pouco, e isso é positivo, né? A China sendo certamente o principal produtor de aço, mas outros mercados surgindo aí com relevância. E esse, por exemplo, a Índia tem esse potencial, inclusive, de ter lá a exploração. A Vale fazer um investimento nesse sentido na Índia? Acho pouco provável a gente, por exemplo, desenvolver uma mina na Índia. Eu acho que o nosso grande valor agregado para o mercado indiano é a complementaridade do nosso minério com os dele. Né, e a gente juntos blendar esse minério e levar um produto para o siderurgista final produzir o aço. Acho que é por aí que eu acho que a Vale deveria atuar e é onde a gente está se posicionando. Agora, vocês já têm, assim, como é que estão as reservas aqui no Brasil? É um número que a Vale já pode publicar? Sim, nosso total de reservas está aí na faixa de 12 bilhões de toneladas. A gente tem minério ainda para a gente trabalhar por várias gerações ainda. Essa é uma vantagem nossa. Se você olhar nos documentos oficiais nosso versus os demais competidores da indústria, nós temos mais reservas e recursos do que os nossos competidores. Nós temos o que a gente chama de endowment minerário, né? E essa é uma das grandes vantagens competitivas. A Vale tem minério ainda para muito tempo e é uma questão de desenvolver projeto a projeto, trabalhar e mostrar que a gente consegue fazer essa mineração do futuro, combinando desenvolvimento econômico com preservação ambiental e cuidado social, né? Eu me orgulho muito de dizer, a gente cuida hoje de mais de 1,1 milhão de hectares, né? Só a Floresta Nacional de Carajás, falando um pouquinho de Pará, a gente cuida de 800 mil hectares ali,
e é uma área que é 5 vezes a cidade de São Paulo. A gente cuida aqui de uma área que é 2 vezes a cidade de Belo Horizonte. Então, a gente consegue mostrar que a gente tem um impacto positivo, na verdade, de preservação ambiental, que a mineração ela pode ser uma aliada da preservação ambiental, e esse modelo equilibra desenvolvimento, preservação e cuidado social. Eu comentei isso hoje mais cedo, das 5 cidades com o maior PIB per capita do Brasil, 4 têm a mineração como principal atividade, 3 estão aqui em Minas. Né? Então é uma atividade com alto potencial de geração de impacto positivo, social, ambiental, e essa é a nossa missão, mostrar que esse futuro é possível. A gente já tem que terminar, Gustavo, e quero te agradecer e assim, e você fala sempre que vem de uma família simples, né, que a educação é que deu isso tudo para você, né, 20 anos mais aí no mercado, né, área financeira, energia e agora no comando da Vale. Sem a educação não dá para fazer nada, né? Não tem jeito, eu estudei em escola pública, estudei no Pandiá Calógeras, hoje eu passei na frente ali, foi muito legal, fiz Cefet, depois fiz o FMG, então a minha vida foi muito alavancada nas escolas públicas, mas eu ralei muito, né, estudei muito e eu acho que a gente mostra um pouquinho o que é possível, né? Basta sonhar e trabalhar duro, acordar mais cedo, dormir mais tarde, que as coisas acontecem. Isso aí. Fazer o bem. Quero te agradecer demais, esperar que a gente faça outras entrevistas, né, para você falar mais sobre os investimentos da Vale, inclusive no Pará. Agradecer aqui, Carlos, a sua presença também. E obrigado. Que você vai estar sempre em Minas agora, né? Sempre. Então tá bom. Muito obrigada pela entrevista, Gustavo. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigada pela sua audiência hoje com Gustavo Pimenta, o presidente da Vale. Muito obrigada e até um próximo episódio.